Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e neste episódio trago mais alguns resumos dos principais julgados dos últimos dias. Mas antes de iniciar o episódio, eu gostaria de pedir para você que está acompanhando o podcast aqui desde o início, este é o nosso segundo episódio, que deixe suas críticas, sugestões, ideias, formas de conteúdo, tipos de conteúdo, o formato do conteúdo, para ajudar a melhorar aqui o programa. Afinal de contas, eu faço isso para vocês. Então, conforme vocês vão dando sugestões, eu vou alterando e moldando o programa. E você pode deixar essas sugestões pelas redes sociais do Direito e Eu, enviando suas mensagens ou enviando um e-mail para podcast@odireitoeeu.com. Então participe e ajude o programa a ser moldado, a ser construído conforme o gosto de vocês. E vamos então ao resumo dos julgados. Estudante ganha na justiça direito de entrar na PUC sem terminar o terceiro ano. Uma estudante teve seu processo julgado procedente e teve o direito de ter o certificado substitutivo de conclusão do ensino médio expedido por colégio particular em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, antes de concluir o terceiro ano. Os desembargadores reconheceram, por unanimidade, que a jovem, com 16 anos à época, teve maturidade intelectual reconhecida com a aprovação no vestibular do curso de Direito da Pontífica Universidade Católica do Paraná, PUC-PR. Entre os documentos exigidos para a matrícula estava o certificado de conclusão do ensino médio, porém, ao procurar a secretaria da escola, foi informada que aquele não poderia ser emitido antes do término do ano letivo. O relator do processo, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, ressaltou em seu voto que a concessão da segurança no caso concreto se justifica em razão da aprovação no processo seletivo da instituição de ensino superior, o que demonstra o necessário conhecimento para matricular-se e frequentar as aulas do curso de Direito. Já havia sido concedida pelo TJMS, em julho de 2019, decisão favorável de caráter liminar. Banco não é responsabilizado por cliente informar senha a terceiros. Consumidor informou a senha do aplicativo do banco para terceiro e sofreu golpe, mas não houve falha na prestação de serviço pela empresa. Os juízes da segunda turma recursal dos juizados especiais da comarca de Rio Branco mantiveram sentença e não responsabilizaram uma instituição bancária pelo cliente ter informado a senha de acesso à sua conta online a terceiros, uma vez que a empresa comprovou que houve culpa exclusiva da vítima com a situação. O consumidor solicitou a declaração de inexistência de débito feito sem o seu conhecimento e que a instituição financeira fosse condenada a pagar pelos danos morais sofridos. No entanto, o juízo do primeiro grau negou os pedidos do autor, que recorreu, argumentando que houve falha na prestação do serviço, uma vez que o banco permitiu o acesso de terceiro ao seu cartão. Na turma recursal, a improcedência dos pedidos foi mantida, conforme escreveu a relatora do caso, a juíza de direito Luana Campos, abre aspas. Extrai do depoimento pessoal do recorrente que o mesmo recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como empregado do reclamado, inclusive lhe forneceu alguns dados pessoais seus, motivo pelo qual forneceu a essa pessoa a senha do aplicativo gerado em seu celular. Fecha aspas. A magistrada reconheceu que o dano foi causado por outra pessoa, sem a responsabilidade da empresa, mas com a contribuição do autor. Abre aspas. O dano foi gerado por fato imputado inteiramente a terceiro, com a contribuição do recorrente, visto que forneceu ao terceiro a senha de acesso ao seu aplicativo bancário. Fecha aspas. iFood é responsabilizado pela Justiça por furto praticado por entregador do aplicativo. O juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Civil de São Paulo, condenou o iFood, que é um aplicativo de delivery, e um restaurante a indenizarem um condomínio por furto ocorrido em suas dependências. A indenização foi fixada em R$ 1.700 por danos materiais sofridos. Uma pessoa que trabalhava no condomínio solicitou uma refeição ao restaurante por meio do aplicativo e o entregador do serviço digital, após entrar no condomínio, efetuou o furto de um capacete de motociclista, segundo consta no processo. Abre aspas. Não pode o Estado juiz acolher uma tese jurídica que coloca uma empresa em situação que poderia ser definida como a melhor dos mundos, não se responsabilizar perante seus entregadores que cumprem corretamente suas funções em condições urbanas adversas, sob jornada de trabalho ilimitadas e desprovidos de qualquer seguro empregatício contra infortúnios e, da mesma maneira, não se responsabilizar pelos atos de eventuais entregadores que não cumprem suas funções, causando danos a terceiros, como sucedido com a autora, fecha aspas, escreveu o juiz em sua sentença que entendeu ser a responsabilidade do empregador sobre seus empregados perfeitamente aplicável ao caso. A tese de que o iFood é mera intermediadora e não mantém nenhuma relação empregatícia com os entregadores
foi afastada pelo juiz, que ressaltou ainda que o restaurante deve arcar solidariamente com a indenização. Cabe recurso da decisão. Mudar servidor para cargo diverso ao qual é concursado é desvio de função. Configura desvio de função utilizar funcionários para que executem tarefas diferentes daquelas para as quais eles prestaram concurso público. A 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, com base nesse entendimento, a imediata nomeação e posse de candidato que não foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do concurso público. O autor da ação ficou em 5º lugar em um concurso com previsão de 3 vagas para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas da União. Foi formado ainda, além dos postos com provimento imediato, cadastro de reserva. Ao examinar informações sobre os servidores do tribunal, o requerente verificou que, além dos candidatos mais bem colocados terem preenchido as 3 vagas previstas no edital, outros 2 foram ocupados por servidores que prestaram concursos para outra área. Como ficou em 5º lugar, o autor argumentou que as vagas para as quais os 2 funcionários foram realocados pertenceriam aos candidatos que estavam no cadastro de reserva daquele concurso. O relator do caso, desembargador Rogério de Oliveira Souza, concluiu que, abre aspas, o que se depreende desta circunstância é a ausência de ânimo para a convocação dos aprovados, valendo-se o apelo do desvio de função como maneira de negar vigência ao direito do apelante. Fecha aspas. Justiça rejeita pedido de indenização por queda de árvore sobre carro. O juiz Nicola Frascati Júnior, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, Paraná, negou o pedido de indenização feito por uma mulher que teve o carro destruído após ser atingido por uma árvore sadia que caiu durante um temporal em dezembro de 2016. De acordo com o magistrado, abre aspas, embora caiba ao município realizar a inspeção nas árvores públicas, remanesce claro nos autos que, à época em que ocorrera a queda da árvore, a região de Maringá experimentou forte chuva, o que seguramente pode ter sido a causa efetiva de seu tombamento. Fecha aspas. No dia do fato, houve uma tempestade na cidade que registrou ventos de 85 km por hora, com queda de 40 árvores, segundo a Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia. A autora alegou que a árvore estava com as raízes doentes, mas não anexou fotos ou laudos no processo. A prefeitura informou que um laudo de um servidor atestava que a árvore não estava comprometida. Abre aspas. O dano aparente experimentado pela autora tem como causa a força da natureza, acontecimento imprevisível e inevitável que, naturalmente, afasta a responsabilidade civil do município, principalmente quando não há qualquer elemento de prova a indicar que a árvore tombada se encontrava em mau estado de conservação. Fecha aspas. Ainda segundo a decisão do juiz Nicola Frascati Júnior. Ainda cabe recurso da decisão proferida. E termina aqui mais um episódio do podcast O Direito e Eu, com um resumo dos principais julgados dos últimos dias. E não se esqueça de curtir esse conteúdo, acompanhar o Direito e Eu nas redes sociais, também nosso canal no YouTube, youtube.com/O Direito e Eu, e compartilhar este episódio com seus amigos e colegas. Muito obrigado por investir seu tempo ao ouvir este episódio. Grande abraço, sucesso e tchau!